Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal César Sobre Tudo. E hoje nós vamos responder algumas perguntas, tirar algumas dúvidas sobre Vingadores Ultimato. Avengers Endgame. Aí você pode estar pensando, nossa, cenário novo? Não, eu tô numa garagem mesmo. O Whindersson pode gravar vídeo numa caixa d'água, eu não posso gravar vídeo numa garagem. O meu novo cenário, gostou? É uma homenagem ao Homem de Ferro. Antes de começar, você já compra aí o Sikak. Se você viu alguns dos vídeos antigos, você vai entender o que é o Sikak. Mas se você não viu, se você é a primeira vez que está assistindo aqui um vídeo do canal César Sobre Tudo, seja muito bem-vindo. E o Sikak é uma sigla que eu criei com 5 letras para você curtir o vídeo, inscrever-se no canal, comentar, ativar o sininho e compartilhar ele com seus amigos, seus familiares, nas redes sociais, onde você quiser. Então, agora que você vai fazer isso, dá um pause, faz tudo isso, a gente vai começar a responder algumas dúvidas que ficaram de Vingadores Ultimato. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Eu já fiz um vídeo sobre esse filme, justamente com meu irmão, assim que a gente sair da sessão pré-estreia de Vingadores. Você pode conferir esse vídeo na inscrição, vou colocar o link dele. E algumas pessoas depois na internet, depois da hype passar do filme, porque é algo incrível, então vai ter spoiler, já digo aqui nesse vídeo, vai ter spoiler. Tá avisado. Então se você não assistiu o filme ainda, eu recomendo que para você não estragar essa experiência, você não assista esse vídeo agora. Você vai assistir o filme primeiro, depois volta e assiste esse vídeo, tá bom? Porque vão ficar algumas dúvidas na sua cabeça sim. Eu pedi para vocês mandarem nos meus stories do Instagram, que é @CesarCostaDaSilva, algumas dúvidas ou perguntas que vocês tiveram após o fim do filme. Eu recebi várias e eu selecionei aqui algumas para estar respondendo para vocês justamente sobre esse filme, tá bom? O Bruno Olivais, ele disse, coloca uma tag, avisa, vai ter spoiler. Então, já fiz isso. Então, não se precisa se preocupar, já fiz. Tem spoiler, já disse. Tá avisado. A Esté_Pontes12, ela disse, eu soube que tem algumas cenas pesadas. É verdade? A classificação do filme tá 12 anos no Brasil e não tem tanto sangue, tem a violência das batalhas e tudo. No início do filme, os Vingadores conseguem ir atrás do Thanos, encontram ele, cortam o braço dele, cortam a cabeça dele, matam ele. Só que tipo, não tem sangue jorrando assim, não tem nudez, não tem sexo, então o que tem mesmo é mais tipo, o filme é considerado aventura e ficção científica. Então, tá de boas, não tem tanta violência não. O Everton Oliverson perguntou, por que a Mantis não aparece muito no filme? Quem? Então, deve ser porque nem o Rocket sabe o nome dela direito, depois de 5 anos que ela sumiu. Quando ele tá conversando com o Thor, dizendo que perdeu uma família, dizendo que perdeu a Gamora, o Peter Quill, o Drax, o Groot. Aí ele fala, aquela garota com as antenas. O que aconteceu? Essa menina inseto é minha nova amiga. Aprendi muitas coisas, eu sou um bichinho e feia. A gente sabe que os poderes da Mantis não são muito bons pra batalha. Não são muito bons pra batalhas. Mesmo ela tendo sido usada muito bem até em Vingadores Guerra Infinita, quando ela ficou controlando o Thanos, meio que deixando ele dormindo, para que pudessem tirar a manopla dele em Titã. E ela ainda aparece sim nesse filme, só que não tanto, porque tem muitos personagens. Ela ainda aparece sim naquela cena que todas as mulheres se unem para lutar contra o Thanos, que a Capitã Marvel pega a manopla do Peter Parker. Ela ainda tem uma fala no finalzinho do filme, mas é algo bem tranquilo mesmo, só para deixar um alívio cômico e a participação dela em alguma fala. Porque o foco do filme, na verdade, são os 6 Vingadores originais. Até porque é o encerramento desses 11 anos e 22 filmes da Marvel. É entendível não ter tanta participação a Mantis. A Gemima Medeiros, ela perguntou se seria possível o Visão retornar. Essa é uma pergunta complicada, porque ao final do filme nós sabemos que o Tony Stark se sacrifica e ele morre. Então, basicamente, ele é unicamente pensante que poderia reprogramar, recriar um Jarvis, e ele poderia falar com a Doutora Shaw para aquela do berço de Era de Ultron para fazer novamente um Sintozoide e tudo. Só que mesmo com tudo isso, eles ainda precisariam da Joia da Alma, que estava no séquito do Loki e passou a fazer parte da composição, vamos dizer assim, do Visão. É tanto que é importante a Pedra da Alma para o Visão funcionar, que quando o Thanos arranca a pedra da testa dele, ele cai um corpo cinza, inerte, sem vida, do nada. Tirando essa possibilidade, o Visão ele poderia retornar se eles viajassem no tempo para a parte dele com a Joia da Alma, eles poderiam trazer o Visão de volta, só que eles teriam que reprogramar o Visão sem a Joia da Alma, como a Shuri estava fazendo. E a Shuri que poderia fazer isso, mas ela tá
desapareceu com o estado de dedo de Thanos. Então seria mais complicado ainda tomar mais tempo de tela do filme. A única possibilidade que eu encontro ainda agora é justamente a Wanda, a Feiticeira Escarlate, ela alterar a realidade, como nos quadrinhos, e recriar o Visão para que eles possam casar, ter filhos. Lembrando que eles têm uma série confirmada na Netflix, eu ia dizer. Lembrando que eles têm uma série confirmada na Disney Plus, que é justamente o canal da Disney que vai estrear ainda esse ano, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E tem a série WandaVision. Então, possivelmente ele vai voltar por essa parte, né, da recriar a realidade. Ou então, vai ser no passado. O Otávio J648 perguntou: o que aconteceu com o Loki do passado? Ele pegou a joia e saiu. Será que ele aparece depois? Dá errado o plano dos Vingadores do Futuro, que foram a 2012, que é uma ótima cena, na verdade. Dá errado o plano deles, então o Loki aproveita a oportunidade, pega o cubo cósmico e some. Isso seria justamente uma porta de aviso para a série do Loki, que já foi confirmada pela Disney Plus, e que justamente poderia ser isso. Tipo, ele não vai ser preso em Asgard, ele não vai roubar o cubo cósmico em Thor Ragnarok, ele não vai ser morto e tomar a liderança de Odin de Asgard. Nada disso acontece naquela linha temporal mais, porque ele conseguiu escapar do destino dele da linha principal. Então criou-se uma realidade paralela. Quando o Thanos mata ele em Vingadores Guerra Infinita, ele diz: Desta vez sem ressurreições. Então fica bem claro que naquela linha temporal, naquele fluxo do tempo, o Loki morreu. Mas ele conseguiu escapar naquele que os Capitão América, o Homem-Formiga, o Hulk e o Homem de Ferro foram pegar as joias. As 3 joias que estavam naquela realidade. A Mariana Souza colocou: paga meu ingresso? Não! Você pode muito bem com a sua família, seus amigos, ir para o Cinemax aqui de Guarabira e assistir o filme, é muito bom. De segunda a quinta o ingresso é tudo meia entrada, tudo R$10 sessão 2D, R$12 sessões 3D. Depois, sexta até o domingo, preço normal, também tem estudante. Então fica tranquila e vai à vontade. O Anthony Gabriel Cardoso perguntou: por que o Homem de Ferro teve de morrer? O universo cinematográfico da Marvel começou em 2008, justamente com o filme Homem de Ferro. Ele iniciou essa jornada dele sendo egocêntrico, egoísta, narcisista. Então ele não iria nem ser membro dos Vingadores naquele início, pela análise do perfil dele. No final do Homem de Ferro 1, ele fala: I am Iron Man. Para enaltecer o ego dele, para ele se exibir, ele queria justamente dizer que ele salvou a empresa, ele salvou o dia, ele com a armadura que ele criou. Então ele fala que é o Homem de Ferro por egocentrismo. Quando ele se sacrifica nesse Vingadores Ultimato, ele está justamente se redimindo de tudo isso que ele já viveu, já cresceu muito como personagem. Se nós pararmos para refletir bem, desde o primeiro Vingadores, o Homem de Ferro já tem uma atitude mais altruísta em relação ao seu início egoísta que ele tinha. Por exemplo, ele entrou no buraco de minhoca com o míssil para ser justamente detonado. E outra coisa também é que em Vingadores 2 ele queria fazer uma coisa boa, ele queria construir uma armadura ao redor do mundo, mas aí ele não contou para o restante da equipe. Então isso foi o que dificultou mais ele manter aquele perfil de herói, e o Ultron se rebelou, então tudo teve uma consequência drástica. Culminando em Sokovia, quando teve morte de diversas pessoas, a mãe de um garoto que morreu acusou o Tony Stark, o Homem de Ferro, da morte dele. Então teve aquela consequência das ações dele, ele decidiu apoiar o governo, o Capitão América foi contra o governo, perde o Homem-Aranha em Vingadores Guerra Infinita. Então todo esse crescimento dele é justamente provado, confirmado, quando ele fala no final de Ultimato: e eu sou o Homem de Ferro. Ali ele não está dizendo para ser egocêntrico, para ser egoísta. Ali ele está dizendo justamente para salvar a humanidade, que ele é o Homem de Ferro. Então ele está se sacrificando. Vai justamente de acordo com aquela ideia do Capitão América na conversa que eles tiveram no filme de 2012, que é justamente o Capitão América diz: você não é aquele que o seu corpo fica por cima do seu amigo para ser cortado pelo arame farpado. Ele diz: não, eu simplesmente cortaria o arame farpado. Você não é aquele de se sacrificar. E é justamente o que ele faz. Então ele veio amadurecendo até o ponto de que ele tem aquela consciência, e o Doutor Estranho vê que a única possibilidade das 14.000 que ele já tinha visto era essa, do Homem de Ferro se sacrificando para salvar todo o universo. Então por isso que ele teve que morrer, e encerrou direitinho o arco que ele começou em Homem de Ferro 1. Nossa. Agora eu vou responder 4 perguntas que estão conectadas. Bruno Lins Nunes perguntou: tem furo no roteiro? Ítalo7888 perguntou: como o Capitão América recuperou o escudo no final do filme? O Ícaro Costa Cardoso, que é o meu primo, perguntou: ainda tem um Cap congelado? Um Capitão América congelado?
E a Gemima Medeiros perguntou também: Hulk disse que se você voltasse ao passado, mudaria o futuro. Como explicar o retorno do Cap? Como explicar o retorno do Capitão América? Então, vamos por partes. A gente tem que entender como funciona a viagem no tempo nesse filme dos Vingadores. É diferente de viagem no tempo na maioria dos filmes de ficção científica, em que um personagem decide alterar o seu futuro, alterar o seu presente, na verdade, viajando ao passado. E quando ele retorna ao presente que ele tinha viajado, está totalmente diferente por conta de ações que ele cometeu. No caso da Marvel, e até semelhante aos quadrinhos, eles trabalham com multiversos. Eles trabalham com diversas linhas de tempo, e não com uma única linha temporal. Então a Anciã, quando ela está explicando para o Hulk, ela diz que tem um fluxo temporal normal e que as joias do infinito controlam essa normalidade. Se você remover uma das joias, criam-se multiversos, criam-se alternativas de realidades diferentes. Então por isso que ela diz que não vai entregar a joia do tempo, que é dever do Mago Supremo da Terra proteger a joia do tempo. Então aí o Hulk diz: e por que o Doutor Estranho que entregou essa joia? Aí ela vê que ela poderia estar errada e entrega também de bom grado. Que ela não conseguiu ver aquilo, ela só viu até a morte dela. Ela não sabia o que poderia acontecer, o que aconteceu na verdade em Vingadores Guerra Infinita nem no Ultimato. Então, pegando esse gancho, o Hulk diz que eles vão devolver novamente as joias para cada ponto que foi pego, cada joia. E é isso que o Capitão América faz no final, para restabelecer o fluxo temporal. No tempo deles, todas as 6 joias foram destruídas por Thanos. Ou seja, elas não tem furo de roteiro aí. Elas não foram pegas naquela linha temporal, elas foram destruídas. O fluxo temporal deles continua o mesmo, só que elas foram destruídas por Thanos. Então a essência delas continua existindo, mas o receptáculo, aquilo que ela continha, foi destruído por Thanos e quase destruiu ele. Não é um furo de roteiro uma joia fazer falta numa linha do tempo e da gente, né, na que a gente está acompanhando esse tempo todo, não tem nenhuma consequência e Thanos destruiu as 6. Não é assim. O que pode dar brecha para um furo de roteiro é você lembrar que o Capitão América viajou no tempo pela máquina do Bruce Banner e não voltou nessa mesma máquina, mas ele viveu naquela linha temporal e justamente conseguiu envelhecer nela sem alterar nada. Só que aí você lembra do que a gente já tratou sobre isso, que a Anciã falou e que o Hulk já explicou. O seu passado, quando você viaja, se torna o seu futuro, e o seu antigo presente se torna o seu passado. Então vai ser justamente isso que acontece. Uma explicação que eu pensei é que, por exemplo, o Capitão América ele viajou ao passado, devolveu as joias do infinito, e eu acho até que a última foi a joia do tempo, para que ele pudesse conversar com a Anciã e colocar em prática o que ele queria, que era justamente viver a última dança com a Peggy Carter. Então ele entregou todas as joias. Não vamos entrar no mérito se ele entregou a joia ao Caveira Vermelha, a joia da alma, mas a do tempo eu creio que foi a última, e ele teve esse tempo maior com ela para ela explicar como ele deveria fazer para conseguir viver na linha do tempo sem alterar nada. Ou então ele viveu numa linha do tempo alternativa, sim, ele viveu com a Peggy Carter, casado com ela e tudo, mas não alterou nada naquela linha do tempo. Tinha 2 Capitães América, um foi descongelado no século XXI e o outro continuou casado com Peggy Carter, sem alterar nada. Então, por exemplo, ele conseguiu viver normal, ou ele foi para uma linha do tempo alternativa, e depois que Peggy morreu, depois que aconteceu tudo, ele voltou na linha do tempo exata do ano 2023 e estava lá no banco esperando só o outro Steve viajar para o passado. Entenderam? É como se ele não tivesse criado ondulações no tempo, porque isso não é possível pela explicação de viagem no tempo do filme. Ele viajou ao passado, devolveu as joias, teve uma vida normal com Peggy desde 1945. Depois que ela morreu, depois que chegou, ele viu que já estava perto de acontecer novamente, né, o ano 2023. Ele viajou em alguma outra máquina do tempo, Hank Pym tá vivo ainda, e conseguiu voltar naquele banquinho lá e entregar, só que aí entra o escudo. Como é que ele conseguiu pegar o escudo dele do passado e trazer para o presente? Da mesma forma que o Thor pegou o Mjolnir e levou para a batalha de 2023, para a última batalha de Thanos. Ele trouxe um escudo do Capitão América para o presente, entregou a Sam Wilson, mas ele não voltou com o Mjolnir, porque ele entregou aquele Mjolnir e o éter para aquela realidade que o Thor e o Rocket haviam pego. Não quer dizer que ele colocou o éter de novo na Jane Foster, ele pode ter soltado apenas, e também não quer dizer que ele entregou o cubo cósmico, porque não tinha mais cubo cósmico, era a pedra da joia do espaço, então não tinha mais cubo cósmico para ele entregar para a base da SHIELD.
Ele só devolveu para cada realidade, ele não colocou exatamente em cada lugar, entenderam? Não tem erro de roteiro. O que tem é liberdade poética, liberdade artística dos diretores, dos roteiristas, para que não tivesse mais tempo gasto naquele momento e só mostrasse o destino final do Steve Rogers. Que até o Sam pergunta, você quer me falar dela? Quando ele viu a aliança no dedo do Capitão América. Ele diz, não quero falar não. Aí remonta aquela cena dele dançando com a Peggy Carter, que ele estava devendo desde o primeiro Capitão América. Maggie, I'm here. you're gonna need a rain check on that dance. Então é um encerramento digno para os dois líderes dos Vingadores. This is the fight of our lives. He's pretty good at that, right? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, deu um trabalho imenso gravar ele. Então curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe, que aí você vai estar me ajudando muito. Em suas redes sociais, comenta, diz o que você achou das respostas, se eu tô certo, se eu tô errado, se você concorda, se você não concorda. E eu espero fazer mais vídeos sobre esse tema aqui no canal e também sobre outros temas. Sugira temas aqui nos comentários sobre outros vídeos que eu possa fazer, tá bom? Valeu, é isso aí, até a próxima. Avante, Vingadores!